Eu tenho ministrado agora em Fortaleza já há 10 dias. And we saw a lot of amazing stuff. E a gente viu muitas coisas incríveis. You know, the Bible says that God is able to do more, exceedingly more than we can hope or imagine. A Bíblia diz que Deus faz muito além daquilo que esperamos ou imaginamos. Ephesians 3:20. Efésios 3:20. And it is a challenge for us to think with the mind of Christ. E é um desafio para nós pensarmos com a mente de Cristo. Amém? Just a second. Just a second. Quem conhece o Stan aqui, levanta a mão. Who knows Stan here? Quem não conhece, levanta a mão. Pela primeira vez. Amém. Quem aqui faz a escola de sobrenatural, levanta a mão. Who does the school of supernatural? Okay. Amém. Okay. Just to introduce you. Yeah, A little bit more. exactly. A little bit more. No, just stay here. Stay here. No protocol, just introduce. Então, o Stan é homem de Deus, uma bênção. Conhecemos ele há 3 anos atrás, mais ou menos. Ele tem um coração assim para ativar o povo de Deus, né, de uma forma muito poderosa, muito simples, muito humilde. É um homem que tem viajado pelo mundo aí, ministrando o evangelho, né? Ele tem um trabalho com cura interior muito bom, muito eficaz. Ajudou a gente aqui a dar o startup no nosso equipe aqui de SOSO, de cura interior. Tem um trabalho ensinando as crianças a curar muito bom, né? Eu já mostrei para o pessoal aqui da Escola Sobrenatural, teve a oportunidade de ver, muito legal. Você vê as crianças curando os enfermos, é algo extraordinário. E tem esse coração para cura, né? Que é algo que você vai sempre conhecendo, vai sempre tendo novas revelações, novas manifestações do poder de Deus. E Deus honra esse homem de uma forma muito linda, né? Talvez pela simplicidade, pela humildade, pela maneira com a qual ele se dispõe para o Espírito Santo. Então, sempre é algo extraordinário. Então, queria receber ele com uma... Já ele já está aqui, né? Esse aqui. Queria receber o Stan com uma salva de palmas, amém? So, Okay. Então, what God has been challenging me o que Deus tem me desafiado is to really believe é realmente crer, realmente acreditar that we can experience and actually begin to see what God sees. É que realmente o que Deus tem me desafiado é realmente acreditar o que Deus vê, nós podemos ver também, experimentar o que Deus experimenta. And when we begin to see like God sees, E quando nós começamos a olhar para as coisas ou para as situações como Deus olha para elas, that is, we begin to see ourselves the way He sees us. então nós começamos verdadeiramente a nos ver da maneira que Ele olha para nós. Our reality, the things that we experience in life, Então a nossa realidade, as coisas que a gente experimenta na vida, begin to manifest that perspective. então as coisas que a gente manifesta na vida, as coisas que a gente experimenta na vida, a gente começa a experimentar, a manifestar essa nova realidade, a realidade como Ele nos vê. I am not an ordained minister. I am what? I am not an ordained minister, Então eu não sou um ministro ordenado, but I am a child of God. mas eu sou um filho de Deus. And Jesus has commissioned and ordained each one of us E Jesus tem comissionado e ordenado a cada um de nós to do the works of the kingdom. para fazermos as obras do reino.
If you are a believer in Jesus, E se você é um crente em Jesus, you have the power of God abiding in you. você tem o poder de Deus habitando em você. And many times it's because we don't have that perspective. E muitas vezes, porque não temos a perspectiva na nossa mente, We do not experience that reality. nós não experimentamos essa realidade. And so tonight, Então, essa noite, I just want to encourage you eu quero apenas encorajar você on some principles that I have discovered em alguns princípios que eu tenho descoberto in the Word of God na palavra de Deus about healing. sobre cura. How many of you here do not pray for people for physical healing Quantos regularly? aqui não oram por pessoas para cura regularmente? Levanta as suas mãos. Don't pray? Don't pray regularly Don't for pray. healing. Não oram regularmente por cura. Pode levantar a mão, não é? Okay. Amém. Senão a gente não vê. Amém. You do not pray for people for healing regularly, but you would like to. Você não. Quantas pessoas aqui não oram por pessoas regularmente por cura, mas gostariam de orar pelas pessoas? Levanta suas mãos. Amém. Okay. Did you know that Jesus never told his disciples to pray for the sick? Você sabe que Jesus nunca disse para os seus discípulos para orar pelos enfermos. He says in Matthew 10:8, Ele falou em Mateus 10:8. heal the sick, Curem os enfermos, cast out demons, expulsem os demônios, cleanse the lepers, limpem os leprosos raise the dead. e ressuscitem os mortos. He just said, just go do it. Ele falou, vai lá e faz. Wow. How does that work? Então, é assim. Como isso funciona? I was raised in a church Eu cresci numa igreja that was very biblical. que era muito bíblica. Great teaching on the doctrines of God, Um ensino incrível, muito bom sobre as doutrinas de Deus, how to have a relationship with God, como ter um relacionamento com Deus, share your faith with others so that you can introduce them to Jesus. compartilhe sua fé, ensinava a compartilhar a fé com os outros para que eles pudessem também crer em Jesus. We had incredible worship, Nós tínhamos um louvor incrível, muito bom. did a lot of community helping, working in the community, Eles ajudavam na comunidade, Feeding the as pessoas, poor. os pobres, as pessoas necessitadas, doing missions. faziam missões para fora do país. But I always felt like I was missing something. Mas eu sempre pensei, eu tava faltando alguma coisa. I understood the Bible and the teaching of being filled with the Holy Spirit and with the power of God. E eu sempre, could you repeat, please? The church, Just repeat. the church taught on being filled with the Holy Spirit and the power of God. Então, a igreja ensinava de sermos cheios do Espírito Santo e do poder de Deus. But it only emphasized the power of God in the preaching of God's word. Mas apenas enfatizava o poder de Deus na pregação da palavra de Deus. There would be testimonies of people being healed, but that was not the norm. Haviam alguns testemunhos de pessoas sendo curadas, mas isso não era o normal. And I thought, wait a second. E eu pensei, espera um minuto. The Bible says that we are to do the works of Jesus. A Bíblia diz que nós deveríamos fazer os mesmos trabalhos que Jesus. I have the power of God. I know the presence of the Holy Spirit. Eu tenho o poder de Deus e eu sei que da presença do Espírito Santo em mim. But I do not see the effect of praying for people and seeing them released from bondage and being healed of sicknesses and diseases. Mas de fato, eu sei disso, mas de fato, eu não vejo as pessoas sendo libertas de Satanás, curadas das suas doenças. Eu não vejo isso acontecer. And because that was my experience, E porque isso era a minha experiência, that became my theology essa virou a minha teologia, instead of the other way around. ao invés do contrário. When the Bible says for us to do the things of Matthew 10:8. E o contrário que quando a Bíblia diz em Mateus capítulo 10, versículo 8, vão curem os enfermos, e a sua experiência não é curar os enfermos, você deve não ficar preso à sua experiência, mas visar o que a Bíblia diz que deve fazer. So 5 years ago, Então, há 5 anos atrás,
I attended a very simple seminar on praying for the sick. Eu fui a um seminário muito simples para orar pelos enfermos, que falava sobre orar pelos enfermos. And it was with a couple that traveled internationally. E é um casal que viaja internacionalmente. How many of you have heard of Randy Clark? Randy Clark, quantos aqui ouviram falar? Okay, this couple was trained and they traveled with Randy Clark. Então, esse casal, eles oravam e viajavam junto com o Randy Clark. And it was a meeting about this many people. E o seminário que eu fui era num encontro mais ou menos com a mesma quantidade de pessoas. And Bill, the man, said some of the scriptures that I'm going to share with you tonight. Então Bill compartilhou algumas escrituras que eu também vou compartilhar com vocês essa noite. Healing is for today. Então, primeiro, cura é para agora, para hoje, Because Jesus is the same yesterday, today, and forever. porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. And what Jesus commands us to do, we're supposed to do. Então, o que Jesus fala que a gente deve fazer, a gente deveria fazer. But it's just learning maybe some of the tools of how to do that. Mas a gente tem perdido talvez algumas ferramentas de como fazer isso. And when I saw the simple teaching E quando eu vi aquele ensinamento tão simples, that I already knew, que eu já sabia, but it was demonstrated, mas foi demonstrado. it was no longer just in the head, Não era apenas um conhecimento na minha cabeça, but there was action. mas havia ação, havia realidade And acontecendo. it was incredible E era incrível that many people were healed. que muitas pessoas foram curadas. And I was very excited E eu estava muito animada because I said, God, thank you for answering my prayers por dizer, Senhor, obrigado por responder às minhas orações, because I want to experience what the Word teaches. porque eu quero experimentar o que a Bíblia diz que eu posso experimentar. And they travel internationally, E eles viajam internacionalmente. so they said, if you want to come on a trip with us, E eles falaram, bom, se você quiser vir numa viagem conosco, we're going to go to Brazil. a gente vai para o Brasil. We see many healings. E a gente vê muitas curas. I said, okay, I want to go. Eu falei, não, eu quero ir. So that was in 2010. Isso foi em 2010. And every year after that, I've been coming back to E Brazil todos os anos depois disso eu tenho voltado para o Brasil. because there is an amazing hunger for the supernatural here. Porque aqui no Brasil há uma fome incrível pelo sobrenatural. And it seems like every year there's an increase E of parece God's que anointing. cada ano que eu volto aumenta e aumenta e aumenta. And I want to encourage you tonight. E eu quero encorajar vocês essa noite. Some of the principles that I discovered in the area of physical healing. Alguns dos princípios que eu tenho descoberto na área de cura física. So, the first principle Então, o primeiro princípio is God wants us to be well. é que Deus deseja que a gente esteja bem e saudável, Because he is a good God. porque Ele é um Deus bom. When people say God allows or he's the one that brings suffering so that we can learn something, that's not true. Então, quando as pessoas dizem que Deus permite, ou Ele é aquele que traz o sofrimento para que você possa aprender alguma coisa, isso não é verdade. The Bible does not teach that. A Bíblia não ensina isso. The Bible says God is a good father Diz que Deus é um bom pai. and he's the one that protects all of his E children. Ele é aquele que protege todos os seus filhos. How many of you who are parents here? Quantos aqui são pais aqui? Levanta suas mãos, por favor. Would you want to give your child sickness so that they can learn how to love you? Então, você, como pai, você colocaria no seu filho doenças para que o seu filho pudesse aprender algo importante? You would want to take that sickness from them on yourself rather than have them suffer, right? Você até pegaria aquela doença e tiraria dele, preferiria que tivesse em você para que ele não tivesse aquela doença, para que ele não estivesse sofrendo, certo? That if you feel like that about your child, how does God feel about us? E se você pensa assim sobre seus filhos, como Deus, você acha que Deus pensa sobre nós? It is his character to heal.
Faz parte do seu caráter curar. Exodus 15:26. Which one? Exodus 15:26. Êxodos 15, 26. Você pode botar aqui? Pode botar aqui? Êxodos 15, 26. God says that if we obey him, then we will not suffer the consequences of those who do not obey him. Então, Deus aqui nesse versículo diz que quando nós obedecemos a Deus, a gente não sofre as consequências como aqueles que não obedecem a Deus sofrem as consequências. So suffering, oftentimes, people blame God for their suffering. Então, sofrimento, o que a gente faz? A gente pega essa palavra sofrimento e culpa a Deus pelo sofrimento. But he was not the source of suffering. Mas ele não é a fonte do sofrimento. So it says here that God says, I am the Lord who heals you. Então, aqui diz, eu sou o Senhor que te cura. This is the first time that God is revealed in Scripture as healer. Porque eu sou o Senhor que te sara. Então essa é a primeira vez que Deus se revela como aquele que cura. And it's the name that he revealed is Jehovah Rapha. E o nome qual ele revela é Jeová Rafa. How many of you are named Raphael? Quantos aqui se chama Rafael? That's the name right here. Então o nome está aqui, vem daqui. It means the Lord that heals you. Significa o Senhor que te cura. The healing is not just physical. A cura não é simplesmente física. It's spiritual and emotional as É well. espiritual e emocional também. 1 Thessalonians 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. It says that God's desire is for our spirit, 5:23. Diz que our soul, and our body Diz que o desejo de Deus é para o nosso espírito, nossa alma e nosso corpo. to be made well. Que seja feito bem, que seja completo. When Jesus died for our sins, Quando Jesus morreu por nossos pecados, it was to redeem us, our entire person. foi para que nós fôssemos justificados e redimidos, nossa pessoa como um todo, espírito, alma e corpo. So sometimes people need physical healing, Então, algumas vezes as pessoas precisam de cura física, but a lot of times I see people need emotional healing. mas muitas vezes eu vejo pessoas precisando de cura emocional. So some of you have been to the Sozo training that we've had Então, alguns de vocês já tiveram no treinamento de Sozo que a gente fez no ano passado that deals with more of the heart. e trabalha com curar o coração. How does God heal? Como Deus cura? He heals in several ways. Ele cura de muitas formas. First, it's by his promises. Primeiro, por causa das suas promessas. Secondly, it's by his son Jesus. Então, segundo, através dos seus filhos Jesus. Primeiro, através das suas promessas. Segundo, através do seu filho Jesus. And thirdly, it's through his forgiveness. E em terceiro lugar, através do seu perdão. In Psalms 107, verse 20, Salmos 107, versículo 20, it says, God sent out his word diz que Deus envia a sua palavra and it healed them e cura as pessoas. and taking them from the doors of death Take them. and snatching them from the doors of death. Então, diz, from the doors of hell. Snatching them, removing them from the E doors of tira death. eles da destruição. Obrigado. His word brings healing. Então, a palavra dele traz cura. That's why when we pray for people, É por isso que quando oramos por pessoas, many times I will speak the word of God. muitas vezes eu falo a palavra de Deus. Jesus, you're our healer. Eu falo, Jesus é aquele que cura. Father, thank you, you're the Lord that heals Falo, us. Pai, obrigado porque o Senhor é aquele que nos cura. So, Lord, I release your word to heal this person. Então, Deus, eu libero a sua palavra para curar esta pessoa. So it's not us, Então, não somos nós, it's God. é Deus.
The cross of Jesus. A cruz de Jesus. Isaiah 53:5. Isaías 53:5. It says that Jesus was wounded and crushed for our sins. Diz que Jesus foi ferido por causa das nossas transgressões. And that by his suffering, E por causa do seu sofrimento, we receive healing. nós recebemos cura. He was broken Ele foi quebrado so we would be made whole. para que nós pudéssemos ser feitos inteiros. That's the exchange that Essa é a God has. troca que aconteceu. So whatever your condition is, Então, seja qual for a sua condição, o seu estado, God has always made the provision for Deus exchange. já fez a provisão para a troca, para que So houvesse a whenever you're mudança. going through a difficult time, Então, seja qual for a situação difícil que você esteja passando, just say, God, thank you for the provision you've already made to take away my suffering. então, simplesmente diga: Deus, obrigado, porque o Senhor já fez um caminho pelo qual o meu sofrimento já fosse tirado. And it says here, by his stripes we are healed. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. That's physical, emotional, and spiritual. Física, emocionalmente e espiritual. The whole person. Pessoa como inteiro. And thirdly, through his forgiveness. E em terceiro lugar, através do seu perdão. Psalm 103, verse 3. Salmo 103, versículo 3. It says, he forgives all my sins Diz que Ele perdoa todos os meus pecados and heals all my diseases. e cura todas as minhas doenças. How much? Quanto? All. Todas. So there's no person Então não há pessoa nenhuma that is too far que for God. está longe demais de Deus. We sometimes see people that are struggling with addictions, Às vezes a gente vê pessoas que estão em dificuldade com vícios and we think, God, that person is so far. e aí a gente pensa: puxa Deus, aquela pessoa está tão longe. But this verse says, no, God forgives all. Mas esse versículo diz: não, Deus perdoa todos. So when we understand and have that perspective E quando a gente entende e tem essa perspectiva that God is good, que Deus é bom, He's our healer, que Ele é aquele que nos cura, and it's through His Word, through Jesus, and through receiving His através da forgiveness, sua palavra, através de Jesus, através de receber o seu perdão. we can begin to pray for people, Nós podemos começar a orar pelas pessoas to say, God, I bless those people to receive your promises, e dizer: Deus, nós abençoamos essa pessoa para que ela receba as suas promessas, to open their hearts to Jesus, para que eles abram seus corações para Jesus, and to receive your forgiveness. para que eles recebam o seu perdão. Just keep praying that over them. Continuo orando sobre isso. How do we receive healing? Como nós recebemos cura? By faith, Pela fé, by becoming His children, por nos tornarmos seus filhos and by asking and praying for each other. e por perguntar e orar uns pelos outros. It starts with Hebrews 11:6. Hebreus capítulo 11, versículo 6, Without faith, it's impossible to please God. dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. If we don't believe that God is good, E se a gente não acredita que Deus é bom, it will be difficult to receive from Him. nós vamos ter muita dificuldade de receber dele. And it's by faith. E é pela fé. It's not waiting until we feel that we're connected to God. E isso não quer dizer que tem que esperar até que você sinta que está conectado com Deus. How many of you pray, God, let me experience more of your love? Quantos aqui tem orado: Deus, eu quero experimentar mais do seu amor? Levanta suas mãos. Amém. Many of us. Muitos de nós, todos nós. God, I know that you love me up here. E eu sei, I know? I know that you love me in my mind. Então, você muitas vezes fala: Deus, eu sei que você me ama na minha cabeça, But I want to experience your love. mas eu quero experimentar o seu amor. And sometimes it's frustrating, E algumas vezes é frustrante, but it says that we receive by faith. mas diz que nós recebemos pela fé. Sometimes we just have to believe that God loves us Algumas vezes a gente simplesmente tem que acreditar que Deus nos ama and continue to allow that faith to be released. e simplesmente permitir que essa fé continue sendo liberada e crescente.
and we begin to experience emotionally E the então, truth. às vezes, começamos a experimentar emocionalmente essa verdade. James 5, verse 15 through 18. Tiago 5, 15 e 18. It says, a prayer offered in faith will heal the sick. Diz que a oração da fé salvará o doente. And literally, it says that this faith E diz que essa fé is not our faith. não diz que é a nossa fé, It's really the faith of God. e sim, realmente é a fé de Deus. So when we pray for the sick, Então, quando oramos pelo enfermo, we don't have to be responsible. nós não temos que ser hoje responsáveis. We just have to plug in. Nós the temos faith of apenas God. que nos conectar à fé em Deus. It says God is the author of faith. Says what? God is the author of faith. Diz que que Deus é o autor da fé. How much faith do you think God has? Então, quanta fé você acha que Deus tem? Mucho. Muito. That's available to us. E isso está disponível para nós. And it says here that the earnest prayer of a righteous person has great power and produces great fruit. Então diz que said what? Sorry. The earnest prayer of a righteous person has great power and produces Então, great a fruit. oração do justo pode muito em seus efeitos e produz grande fruto. You don't have to pray like other people. Você não tem que you don't have to pray for other people. Like other people. You don't have to pray like some Bill Você não tem que Johnson. orar como uma outra pessoa, imitar alguém. Você não tem que imitar ninguém. You pray the way God has made you to pray. Então você ora simplesmente como Deus tem colocado no seu coração para você orar. Your own vocabulary, Seu próprio vocabulário, your own style. o seu próprio estilo. Everybody prays differently, Todo mundo ora diferente. but it is by sincerity. Mas é pela sinceridade, It's our heart. não do nosso coração. And when we trust God, E quando a gente confia em Deus, He will move through us. Ele vai fazer através de nós. And it says in John chapter 1, verse 12 through E 13. João capítulo 1, versículo 12 e 13. And I believe this is the foundation to every spiritual blessing. E eu creio que essa é a fundação para toda a bênção espiritual. It says, to all that believed and accepted Jesus, Diz que todos aqueles que creem e aceitaram Jesus, He gives the right to become children of Ele God. dá o direito de serem chamados filhos de Deus. They are reborn, Aqueles que nasceram de novo. not a physical birth, Não através de um nascimento físico, but this birth comes from God. mas de um nascimento que veio de Deus. He gives us the right to become children of Ele nos God. deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. And this word is translated as authority. E essa palavra tem sido traduzida como autoridade. When you come to receive Jesus, E quando você vem a receber Jesus, He says, I'm going to give you authority. Ele diz: eu vou te dar autoridade. He puts a crown on your head. Ele coloca uma coroa na sua cabeça. And He says, everything E belongs to you. ele diz: tudo pertence a você. That's the reality. Essa é a realidade. So we have authority and rule over all sickness, diseases, and Satan's dominion. Então, nós temos autoridade para governar, para regir sobre toda a área de doença ou área que está sendo dominada por Satanás. And we have the full benefits of being children of God. E nós temos o total benefício de sermos feitos filhos de Deus. Spiritual, Espiritual, emotional, and physical. emocional e físico. Healing is our gift from God Cura é um presente de Deus because of our relationship with Him as His children. por causa do nosso relacionamento com Ele como filhos de Deus. There are many people who are anointed to heal the sick, Tem muitas pessoas que são ungidas para curar os enfermos. but that is not